Alô, minha gente. Olha, o excesso de álcool, o álcool consumido de maneira abusiva, provoca, primeiro, problemas físicos, emocionais, mentais. As pessoas deliram. Tem gente que num estado alcoólico fala impropérios, não tem noção da realidade, fica ali totalmente alijado de qualquer argumento que possa ser ponderável diante da loucura provocada pelo consumo do álcool. E nós temos um caso muito explícito do que o alcoolismo é capaz de fazer na mente humana. É só repararmos o que está acontecendo com Luiz Inácio Lula da Silva. Ele saiu da cadeia para agonizar em praça pública, para dar vexame em praça pública, para, segurando um copo numa mão e o microfone na outra, falar aí impropérios, vomitar besteiras, situações totalmente deploráveis para alguém que chegou a ser presidente da República desse país, se bem que deu no que deu. Mas vamos falar exatamente desse atual momento da vida de Luiz Inácio Lula da Silva. Um homem que parece muitos daqueles que estão aí pelas ruas do país, pedindo socorro, pedindo atenção, pedindo por mais um pouquinho de bebida, talvez pedindo até por um pouco de crédito. Só que essas pessoas são pessoas que, por uma razão ou por outra, foram colocadas ali, às vezes até pelas questões das injustiças sociais que existem e que continuam acontecendo, é óbvio. Mas, no caso do Lula, não. Ele quer imitar esses coitados e coitadas que estão aí jogados às ruas de todo o país, como quem, na verdade, fizesse parte dessa história. Até nos seus momentos de delírio, de desespero, de decadência total, Lula quer imitar o povo. Lula quer falar que é do povo, que é próximo da realidade do povo. Só que essa gente que precisa da nossa ajuda, que está aí agonizando nas praças e ruas de todo o país, não tem nada a ver com o Lula. O Lula é um grande representante de uma dinastia de políticos que se beneficiaram da boa-fé do povo para assaltar o povo, ludibriar o povo e usá-lo como massa de manobra para a continuidade do seu projeto de poder. Esse é o Lula que hoje agoniza em praça pública. Diferente desses milhões de brasileiros que, pelo desemprego provocado pelos governos Lula e Dilma, estão aí entregues ao caos e ao esquecimento das ruas. Aliás, Lula faz questão de não ser esquecido. Ele quer ser sempre lembrado como o grande vilão da nação brasileira. Aliás, as suas últimas falas, movidas pelo excesso do álcool, movida pelo desespero de entender que o seu reinado já não existe mais e que cada vez menos pessoas o acompanham e seus discursos alucinatórios, Lula tem falado muita asneira. Na última vez ele disse que onde já se viu celulares sendo roubados por jovens de 14 anos e esses jovens apanhando da polícia militar. Aliás, o Lula, o PT, a esquerda, eles têm um problema com a polícia militar. Eles querem a extinção da polícia militar. É o projeto deles. Aliás, para quem defende liberação de bandido, querer a extinção da polícia militar, não parece um jogo orquestrado para transformar esse país num verdadeiro caos e colocá-lo na mão de bandidos? Mas vamos voltar à questão do Lula. Ele, por exemplo, ignora os assassinatos provocados por esses menininhos de 14, 15, 16 anos que, para ter o celular, matam as pessoas a sangue frio. Lula, por exemplo, ignora até mesmo a corrupção no Rio de Janeiro. Ele estava lá discursando para aquele povo sofrido. Se tem um povo sofrido e que, olha, está realmente apanhando sempre é o povo carioca, hein? Como esse povo não merece os governos que tem. É um governo pior que o outro, é impressionante. Quando você acha que vai ter uma luz no fim do túnel lá no Rio de Janeiro,
vem outro impostor e faz aí as aprontadas que esse Witzel está aprontando. Mas os corruptos estão presos lá no Rio de Janeiro. E um desses corruptos é um grande amigo do Lula, é o Sérgio Cabral. E o Sérgio Cabral, evidentemente, que não tem mais dúvida alguma quanto ao corrupto que ele é, ao safado que ele é. Mas o Lula acha que o Cabral é inocente. Em um dos seus discursos movidos a mé, Lula pega o microfone e diz assim: pois é, onde já se viu ex-governadores desse estado presos, gente que fez tanto pelo Rio. E daí ele cita o Sérgio Cabral e daí ele fala assim: precisa ver se roubou mesmo. Precisa ver se é certo mesmo que eles estão falando que ele roubou. Quer dizer, o Lula põe em dúvida se o Sérgio Cabral é ladrão ou não. Porque ele quer que as pessoas fiquem em dúvida se ele é ladrão ou não. Então ele quer pôr em dúvida também se o Sérgio Cabral é ladrão ou não. Você vê que eles defendem um ao outro. São ladrões, são farinhas do mesmo saco e, obviamente, estão nessa de um querer defender o outro nesse momento crucial da história do Brasil. O Lula está perdido, o Lula está desacreditado, não há mais multidões em torno dele, há um grupo de pessoas que o aplaude, talvez por algum outro interesse, e há aqueles desavisados, aqueles que ainda estão iludidos com essa coisa de que nós contra eles. Não, não tem mais nós contra eles. É o lado bom do Brasil contra esse lado podre que defende liberação de droga, que defende liberação de bandido, que defende o fim da polícia militar, que defende guerra contra a sociedade, porque acha que as invasões de terra são normais, as invasões de prédios são normais, a influência nefasta, promíscua da educação desinformada nas escolas, inclusive alijando crianças da verdadeira infância, colocando-as no caminho da erotização precoce. Eles acham que tudo isso é normal. Eles queriam transformar esse país numa grande bagunça. Uma bagunça ideológica, uma bagunça de sentimentos, uma destruição de famílias, uma destruição de conceitos, uma destruição de princípios, uma destruição da moral. É por isso que cada vez mais tentam jogar contra os políticos que são verdadeiros opositores a esse caos que estava instalado no Brasil, regido pelo Foro de São Paulo. Foro de São Paulo que foi sim uma organização criminosa e terrorista que foi organizada a partir do nosso Brasil para comandar a América Latina. As pessoas que são contra isso são hoje achincalhadas por uma esquerda corrupta, alienada, que não consegue se renovar porque se fixou na imagem de um alcoólatra, ladrão, e que lamentavelmente passa cada vez mais a estar desacreditada diante de uma nação brasileira que aprendeu a conhecer os fatos reais, que aprendeu a conhecer a verdade e aprendeu também a entender que nenhuma ideologia é maior e é mais importante do que a honestidade, a ordem social, a valorização da democracia, dos direitos civis, constitucionais e, principalmente, o respeito a Deus. Vamos caminhando no novo caminho, acreditando que essa nova condenação ao qual foi submetido Lula ontem pelo TRF4, de mais 17 anos de cana, faça com que esse cidadão fique cada vez mais desacreditado. Que isso traga mais reflexão para aqueles que ainda acreditam nele e na sua corja. E principalmente que tudo isso um dia possa voltar a ser pago no lugar correto, no lugar certo, de todos os países desenvolvidos, civilizados, em que a justiça opera de maneira correta. Na cadeia, na prisão, atrás das grades, não numa sala luxuosa aonde é reservada para políticos ladrões do chamado colarinho branco. Não. Que a lei seja correta, dura, pesada, não apenas para ele, mas para todos aqueles que têm que voltar para a cadeia
e que foram beneficiados por essa decisão esdrúxula do STF, que aos poucos está sendo desmoralizada. Não apenas pelo povo nas ruas, mas pelo próprio TRF4, que ontem demonstrou que, de fato, diferentemente do que acontece no Supremo Tribunal Federal, o TRF4, assim como o povo de bem desse país, não tem bandido de estimação. Valeu, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus.